Cenas do cotidiano no cárcere. Registros de mulheres transexuais. Fotos que revelam alegria, reflexão e identidade. 38 fotografias tiradas pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sebastião Reis Júnior, que além de magistrado é fotógrafo. Os cliques integram o livro Translúcida, coordenado e organizado pelo ministro. Uma obra que combina fotos, cartas, ilustrações e até poesia. Textos de pessoas com diferentes formações, que aprofundam a reflexão sobre direitos humanos, cárcere e o direito à própria identidade. Um livro que revela diferentes olhares sobre direitos, dilemas e esperança. Ao meu lado, nesta edição do Iluminuras, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sebastião Reis Júnior. Muito obrigada pela sua participação. Prazer conversar com o senhor. Prazer é todo meu. Bom, nessa obra, o livro Translúcida, da editora Amanuense, o senhor apresenta um tema que ele é cercado de preconceito, de estigma, enfim, de muito ataque. Presos e presas trans. Foi muito corajoso, inclusive, da sua parte, abordar essa temática, né, e chamar a reflexão esse tema. Como é que nasce a ideia dessa obra, ministro? Bom, ela, na verdade, há uns 4, 5 anos atrás, eu fui convidado a um projeto que o IDDD, que é o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, tem em São Paulo, de levar pessoas para conhecer, conversar com presos, pessoas de diversas formações. Eu fui e pensei que era uma visita comum a um presídio e, na verdade, eu acabei tendo uma manhã inteira com cerca de 30, 40 presas transexuais. Foi uma experiência muito interessante, ou seja, conhecer aquela realidade, conhecer a relação delas com o sistema prisional, conhecer as preocupações, os medos, as angústias, as ansiedades, né? Então, e aquilo ficou na minha cabeça. Ou seja, tive a oportunidade de ir, conheci e ficou. E fui martelando. Passado um tempo, eu vi um livro de uma fotógrafa chamada Nana Moraes, chamado Ausência. Na verdade, é uma trilogia que ela tem feito. Eu acho que o primeiro ela fala sobre prostitutas, a segunda sobre presas. E ela mostra, através de fotografias e depoimentos, a relação de abandono das presas mulheres. Que a situação de presa mulher é bem diferente do preso homem, né? E aquilo me provocou. Eu falei, se a Nana, que é uma fotógrafa, ou seja, fora desse meio, teve a sensibilidade, a capacidade de fazer um livro, quase uma denúncia, né, sobre aquele sistema, eu acho que eu poderia fazer alguma coisa semelhante. E aí eu procurei novamente o pessoal do IDDD, pessoal do IBCCRIM, eles fizeram uma ponte, eu visitei o presídio, novamente o mesmo presídio, que é o CDP 2 de Pinheiros, conversei com a direção e conversei com as presas e perguntei se elas estavam dispostas a fazer um ensaio fotográfico. E elas aceitaram na mesma hora, né? Ou seja, elas toparam aquilo na mesma hora. Aí eu marquei uma segunda visita, fiz um ensaio, dei sorte que São Paulo estava com sol no dia e passei uma manhã toda lá fotografando. Acho que eu devo ter tirado umas 2.000 fotos. Mas como eu falo bem no livro, não é um livro de fotografias. A fotografia ela vai ser utilizada para provocar o debate sobre o assunto. Então eu daquelas fotos todas, eu separei um grupo de 60, 70 fotos e mandava para as pessoas as fotos, falava assim, escolha uma foto e desenvolva, escreva. E vai escrevendo, veja o que você vai... Não tinha uma regra, ou seja, nós temos textos técnicos, temos desenhos, temos relatos. E a minha preocupação era dar uma diversidade enorme, ou seja, sair daquele livro fechado são os ministros fulano que escrevem em todos os livros, são os fulano, aqueles advogados. Ou seja, eu vou dar uma diversidade nisso. Quer dizer, tem médicos, artista plástico... Tem médico, artista plástico, tem jornalista, tem promotor, tem juiz, tem advogado, ou seja...
A ideia foi abrir o leque. E aí os senhores debatem o quê? Direitos humanos, as condições insalubres do sistema carcerário? Tudo, ou seja, você fala tudo. Você tem uma avó que conta a questão da transição da neta. Ou seja, que é uma criança que está fazendo a transição. Ou seja, ela nasceu do sexo masculino e agora está fazendo a transição. Aí você tem um advogado que, junto com uma trans, conta a história de vida dessa trans, que veio do Amazonas, veio para São Paulo, se envolveu com crime, se envolveu com as pessoas erradas, foi presa, foi acusada de homicídio, aí mostra a história do julgamento dela, como é que as coisas se envolveu. Aí você tem uma pessoa que escreve um conto, uma história fictícia, que muita gente acha que não é ficção, que tem algum fundo de verdade nessa história. Então você vai tendo, aí você tem uma Daniela Maranhão, que é uma desembargadora aqui de Brasília, que escreve sobre a questão do nome, né? Do nome social, da evolução, não só legislativa, como jurisprudencial. Então você tem vários temas, o próprio livro ele é separado em espécie de blocos, né? E é um livro que eu acho que é muito difícil de você ler numa sentada só, porque ele é muito forte. Ele mostra uma realidade. Eu tenho uma sobrinha que é médica e eu lembro, depois que ela terminou o livro, ela me escreveu, ela mandou uma mensagem e falou assim: tio, eu pensei que eu era uma pessoa de cabeça aberta, mas eu não tinha ideia dessa realidade. É uma realidade que a gente não conhece. Qual é a realidade delas? É uma realidade muito triste, porque elas têm, por exemplo, na questão, se a gente for considerar as presas trans, elas têm o fato de a grande maioria delas serem abandonadas pela família, a família não aceita. Você tem um problema delas serem presas, ou seja, é um estigma que elas vão carregar, e transexuais. Então, eu lembro da primeira visita que eu fiz, uma delas contando para mim, falou assim: olha, doutor, eu saí daqui, tentei arranjar um trabalho, não consegui, voltei para a prostituição não foi suficiente, voltei para o crime e estou aqui de novo. Então, há um abandono, ou seja, uma falta de perspectiva para o futuro. Eles não sabem o que vai acontecer com elas lá na frente. Então é muito difícil hoje, mesmo aquelas que sobreviveram, por exemplo, tem uma das autoras do livro, que é a única que tem 2 textos, que é a Sara. Ela mora no Rio e ela é professora e tal. E ela contando a vida dela, você vai ver os abusos que ela sofreu, ou seja, mesmo aquelas que hoje têm uma situação privilegiada que eu digo, têm um status, são respeitadas, têm um curso superior, têm um trabalho, etc. Mesmo elas têm uma história de vida para contar, e é uma história que não é boa. Ministro, as fotos foram tiradas pelo senhor lá no Centro de Detenção Provisória Pinheiros 2, em São Paulo. Qual é a realidade do presídio? É um presídio masculino, com superlotação. Um presídio que é a regra no Brasil, quase 60% dos presídios brasileiros têm superlotação. Você tem ali, é um presídio para 800, 900 pessoas, e no auge da pandemia chegou a ter 1.900 lá dentro. Então você entra numa cela, são 6 beliches, então em tese seriam 6 pessoas naquela cela, mas normalmente tem mais de 10 com as outras pessoas dormindo no chão. Agora é um presídio masculino em que eles separaram um conjunto de celas para as presas trans. Então não é nem uma ala isolada, é dentro do contexto. Então você vai andando, você passa pelas celas masculinas e chega num canto, como se fosse uma quina, em que eles se separaram nesse conjunto de celas. Eu não me lembro agora se são 3 ou 4 celas que são destinadas às presas trans. Mas existem presos homens também nessas celas. Presos com dificuldade de compreensão, presos com homens com algum tipo de deficiência, e que eles são acolhidos pelas presas e são tratados, são cuidados pelas presas. Essa não é uma realidade, né? Essa ala separada, infelizmente, não é uma realidade. Nós temos inclusive uma discussão, ou seja,
sobre isso. Outro dia mesmo, o Superior Tribunal de Justiça decidiu uma questão semelhante a essa, sobre o direito da presa trans escolher aonde se ela gostaria de ir para um presídio masculino, para um presídio feminino. Muitos não estão estruturados e preparados para isso. Porque normalmente, quando uma presa trans vai para um presídio masculino, ele é tratado como homem. Então, ele corta o cabelo, ele não tem, a roupa íntima é a roupa masculina, a roupa é masculina, não tem direito a usar maquiagem, essas coisas todas. E lá não. No CDP de Pinheiros, elas tinham direito a sutiã, calcinha, podiam ter cabelo comprido. Você vai ver no livro, tem vários com cabelo comprido, etc. Ministro, no dia, parece que alguém do IBCCRIM, a equipe, levou uma maquiadora. Não, levaram maquiagem, tudo para elas poderem utilizar. Foi assim, no primeiro dia que eu fiz o convite, elas pensavam que as fotografias e as fotos iam ser tiradas naquele dia. Todas elas já pularam, eu lembro até uma delas, ela já pulou do beliche, não, agora, pronta, estou prontinha. E aí na segunda vez nós levamos maquiagem, foi muito interessante, foi assim uma manhã extremamente proveitosa. E você vê pelas fotos... A alegria delas. Alegria ao mesmo tempo, porque eu não gosto de tirar fotografia pousada, várias são pousadas, mas eu não gosto de tirar fotografia pousada, me incomoda um pouco. Eu acho que perde a naturalidade. E aí tem muitas fotos que você vai ver que são fotos daqueles momentos de reflexão. Eu acho que elas... que você estava tirando aqui, aí você olhava para o lado, tinha um grupo esperando. E aí você... E há um olhar pesado. Tem olhar de tristeza, tem. Mas ao mesmo tempo, eu percebi assim, um olhar de empoderamento. Ali elas estavam se sentindo... Gente... Olha, nós recebemos algumas respostas, assim, porque... O que eu fiz? Ou seja, as fotos, eu imprimi uma foto de cada uma, pelo menos uma foto de cada uma, e mandei para o presídio, mandei o link com todas as fotos que eu tirei, e depois do livro eu mandei um livro para cada uma. Não sei se o livro chegou, porque como o Pinheiros é provisório, muitas já tinham saído, ou saído realmente, ou transferidas para outros locais. Mas, por exemplo, a moça da capa, que eu chamo de bailarina, né, porque ela é uma bailarina, eu recebi eu não, né, a Simone Schreiber, que é uma jogadora do Rio, que esteve lá, ela recebeu uma carta dela emocionadíssima com o livro, que ela ficou numa felicidade extraordinária. Como é que foi a escolha e quem é ela que pediu a foto? Quando eu cheguei para tirar a foto, ela virou para mim e falou assim, só tira uma foto minha de salto? Eu falei, claro, não tem problema nenhum. Aí fomos organizar aquele negócio todo. E aí ela chegou assim, pode tirar minha foto agora? Eu falei, posso, mas você está sem salto, cadê o salto? Ela falou, não é de salto, é saltando. E aí eu fiquei sabendo que era bailarina, ela chegou a trabalhar no Parque da Mônica, aquelas coisas todas. E eu confesso que eu tive uma felicidade extraordinária na foto, e foi a foto mais disputada, né? Porque quando eu disponibilizava as fotos, todo mundo queria escrever com base na foto da bailarina. Aí você falou, essa é a capa. Não, mas mas eu acho que quem acabou ficando com a foto, porque tem duas versões dela, foi a Andréa Pachá, porque ela foi a primeira a escolher. Então ela joga a foto e escreveu. Ministro, eu peço licença da nossa conversa agora, a gente vai fazer um intervalo rápido e já retomamos a entrevista. O Iluminuras faz uma breve pausa e volta já. O Iluminuras está de volta e hoje o meu convidado é o ministro do Superior Tribunal de Justiça, fotógrafo nas horas vagas, Sebastião Reis Júnior. Vamos voltar à nossa conversa aqui, falando ainda sobre sistema carcerário, direitos humanos e toda a complexidade que envolve essa temática. O senhor é ministro da 6ª turma e da 3ª seção do STJ, que julga direito penal. Na avaliação do senhor, todo juiz tem que saber para onde vai aquele sentenciado, para onde vão aquelas pessoas, qual é a realidade? Isso é essencial. Eu não consigo compreender um juiz que principalmente aquele que atua no crime, óbvio, que não conhece o sistema carcerário. Quando eu cheguei no tribunal, eu vim do 5º, ou seja, eu era advogado, não era advogado criminal.
E uma das primeiras coisas que eu fiz foi tentar visitar vários presídios. Então eu fui a Papuda, fui a Colmeia, eu fui a presídio no Rio Grande do Sul, conheço todos os presídios federais, fui presídio no Rio de Janeiro, fui a São Paulo, tal, porque eu acho que é essencial você ter uma ideia daquela realidade e principalmente, e eu tive essa sorte de ter contato com os presos. Mas é evidente que você, quando vai a um presídio, não é aquela realidade. Há uma certa aparência de normalidade, né? Mas, por exemplo, eu fiz uma visita com o Colmeia aqui em Brasília, com o presídio feminino, e foi muito interessante porque eles colocaram uma lista de todas as presas. De ser um grupo de 4, 5 juízes. E eles escolheram assim, cada um de vocês pode escolher 3 presas, pela lista. E aí vocês vão se reunir reservadamente com essas presas. E isso aconteceu. E cada um de nós sentou numa sala reservada, o juiz e a presa. E ficou 10, 15 minutos conversando com ela. Então você começa a ter uma ideia de como é que as coisas funcionam, de como é que é a realidade. Quais são os principais anseios, os principais gargalos na avaliação do senhor? Outro dia eu estava vendo uma decisão aqui do Supremo que analisou a questão dos juízes de garantias, e nos debates, acho que foi o ministro Gilmar que fez um comentário, uma vez ele dizendo que, conversando com alguém, com algum juiz, alguma coisa, falando da reivindicação dos presos no presídio em São Paulo em ter água quente. E aí o juiz virou e falou assim, não, ministro, o senhor está equivocado, a reivindicação não é ter água quente, a reivindicação é ter água. Se eu chegar hoje e falar quantos presos nós temos no Brasil, nós não sabemos. As informações, você não tem como fazer, pelo menos no meu pensar, fazer uma política pública, implantar alguma política pública sem dados concretos. Então você tem um sistema prisional que você não tem informações precisas. Hoje você vê aí pessoas que são soltas, são absolvidas, têm o direito à liberdade reconhecido, que às vezes demoram 3, 4, 5, 6 dias para sair do presídio. Então, uma burocracia. Enquanto isso, ela está lá, pode acontecer qualquer coisa com ela lá dentro. Né? Ou seja, ela já não tem mais que estar lá. Nós temos uma mentalidade que a criminalidade se combate com a prisão. Há um senso comum e uma cultura, né? Há muito tempo. Você vê, hoje qualquer coisa que acontece, a ideia que nós temos é de criar crimes, tipificar crimes, aumentar penas, criar dificuldade para a progressão. Ou seja, quando você vê essa discussão recente sobre o problema da saidinha, você não quer aprimorar o Instituto da Saidinha, você quer acabar com o Instituto da Saidinha. Por quê? Porque menos de 5% não voltam. Então você não vai discutir, vamos aprimorar, talvez criar um filtro mais rigoroso para aqueles que têm direito à saída. Mas não, a ideia é radicalizar. Ou mantém do jeito que está ou acaba. Então, e é um passo importante para a ressocialização. Então você tem uma preocupação hoje no Brasil em prender. Você não tem uma preocupação hoje no Brasil em prevenir e você não tem uma preocupação hoje no Brasil em ressocializar. Né? Não adianta você hoje, no sistema prisional que nós temos, se você pega um menino de 20 anos que foi pego traficando 30 gramas de cocaína, 15 pedras de crack, alguma coisa assim, se você jogar esse menino dentro de um presídio, ele e a família dele, a possibilidade de ter um retorno é muito pequena. Porque para sobreviver lá dentro ele vai ter que optar e escolher em aderir a alguma daquelas organizações criminosas. Ele, por exemplo, se um preso hoje, se uma pessoa presa hoje, um traficante, ele vai ter que pagar para a organização aquela droga que foi apreendida. Muitas vezes ele não tem dinheiro. Então, a família aqui fora vai ter que ser responsável por isso. Se você hoje, quando eu falei que eu fui na Colmeia, você vai conversar, grande parte das mulheres que estão lá, elas entraram para o crime por causa do marido, do companheiro. Então, são uma série de circunstâncias que uma coisa vai puxando a outra. Então, sinceramente, eu acho que nós temos que começar a pensar, ou seja, você tem um sistema de punição diferenciado, você não pode colocar no mesmo saco aquele criminoso contumaz, aquele que extrapola aquela criminalidade comum. Essa pessoa, eu acho que você tem que recolher. Agora, você não pode deixar essa pessoa junta com um menino de 20 anos, 19 anos, que foi pego e que muitas vezes está envolvido naquilo lá em razão de falta de perspectiva. Então, é uma realidade muito complexa. Se você não mudar essa estrutura, você não vai acabar com a criminalidade.
Você está botando essa meninada porque nós temos que ter na cabeça que quem é preso sai. Mais cedo ou mais tarde vai sair. Porque a prisão, ela não é só a punição. Ela tem que visar também a reeducação. Certamente vai ter gente que diz, você está defendendo bandido. Não é. Claro que não. Ou seja, aquele que errou tem que pagar. Sabe? Eu acho que isso a gente tem. Eu vejo, eu estou julgando processos penais há quase 13 anos. Então você vê de tudo. Você vê situações que você embrulha o estômago. Você não entende como que uma pessoa é capaz de fazer aquele tipo de coisa. Eu não estou defendendo. Só estou dizendo que você tem que separar realmente o tipo de criminalidade e dar uma oportunidade. Existe antes, só rapidinho aqui, existe um sistema prisional chamado APAC. Minas Gerais, inclusive. Minas Gerais que tem. Da terra do senhor. Exatamente. As APACs são presídios menores que os presídios são autogerenciados pelos próprios presos. E não são presos, vamos dizer assim, leves, né? Um traficante aqui, um estelionatário ali. Não. São presos, assim, homicídio, latrocínio, crimes pesados também. Só que é um sistema a longo prazo, são presos com condenação definitiva, são presídios menores. Mas, por exemplo, em São João del Rei, você tem, o presídio não tem muro, é uma fazenda. Então você tem fábrica de tijolo, você tem fábrica de cimento, você tem piscicultura, você tem cozinha para fora, não só para o negócio todo. E eu conheci um rapaz lá, que ele tinha sido condenado por homicídio e que hoje ele é mestre em educação pela USP em São Paulo. Eu tive com um dos presos que eu conversei, lá nessa PAC em São João del Rei, ele me falou assim, olha, depois que eu cheguei aqui, minha mãe voltou a dormir, porque ela percebeu que eu não corria risco de vida aqui. Então você entra dentro do presídio, os presos estão com roupa normal. Você não sabe quem é preso e quem é agente penitenciário. Eles são identificados pelo nome. O chefe de segurança interna do presídio é preso. Quem fica com a chave das celas é um preso. E assim, agora, é um regime espartano. Então eles acordam todo dia às 6 horas da manhã, a cama tem que estar arrumadíssima e do padrão que eles estabelecem, que estão nas roupas dobradas, na ordem que eles estabelecem. É uma mistura, um regime militar, quase um militar. E eles saem da cela às 7 horas, só voltam para as celas às 10 horas da noite e todos são obrigados a trabalhar e a estudar. O índice de reincidência na PAC feminina não chega a 3%. O índice de reincidência na PAC masculina está entre 10% e 15%. E no presídio convencional, você tem um índice de reincidência de 80%. Olha aí. Ministro, vamos lá, fotografia. Falando de fotografia, a fotografia é um hobby. Eu falei aqui, olha, o ministro é fotógrafo. É praticamente um fotógrafo também? Fotografia é a minha válvula de escape, né? Eu realmente não viajo, eu não saio hoje sem a máquina na mão. O meu foco são cenas urbanas, né? Eu gosto muito já fotografei natureza, tal, que faz parte do... Até para eu não vejo muita graça, mas eu gosto mesmo de fotografar pessoas. Então eu ando na rua, tenho uma zoom que é para ficar discreto, né, para as pessoas não perceberem. Às vezes a pessoa está lá do outro lado da rua e eu estou fotografando sem ela perceber. Inclusive, no ano passado, o ministro fez uma exposição lá no Superior Tribunal de Justiça, 70 fotografias em uma mostra chamada Todos os Lugares. Registros de Paris a Pará. Isso aí tem de tudo, né? Aí tem de tudo. É isso que eu estou falando, eu não saio sem a máquina na mão. Eu faço viagens única e exclusivamente com o objetivo de fotografar. Já fui à Ilha do Marajó, que é um lugar extraordinário, uma beleza impressionante. Já fui ao Pantanal, já fui ao Cariri. Ou seja, única e exclusivamente com o objetivo de fotografar. Para mim ou seja, eu fico brincando que eu não vejo a hora de aposentar para poder cuidar só da fotografia. Né? Ministro, o senhor opta pelo preto e branco, geralmente, em suas exposições e aqui no livro Translúcida também. Ela dá esse tom crítico, de reflexão, que o senhor busca na obra? Bom, tem um pouco de questão técnica, né? Que, como eu falei, eu não sou fotógrafo. Eu acho que a foto colorida ela acaba exigindo um pouco mais de qualidade técnica. Mas o detalhe vem aqui na PIB. O detalhe vem na PIB e eu acho que, engraçado, eu vejo muitas fotos
que no colorido não dou nada pela foto, mas quando eu transformo no preto e branco parece que ela explode, ela cresce. Bom, para finalizar, eu quero chamar a atenção aqui porque o ministro Sebastião Reis Júnior e a editora Amanuense, eles irão destinar parte de uma renda, né, ministro, parte da renda obtida com a venda do livro para pessoas trans. Isso, são associações, ONGs que cuidam, né, que trabalham para, vamos dizer assim, para a causa, né? Então, a ideia é justamente essa, 10% do que foi arrecadado com o livro é destinado para essas associações. Perfeito. Ministro, muito obrigada pela sua participação, parabéns pelo seu trabalho, pela atuação na magistratura como fotógrafo e agora como coordenador da obra. Um sucesso. Eu que agradeço. Obrigada, ministra. E muito obrigada a você também que nos acompanhou em mais uma edição do programa Iluminuras. Temos um encontro marcado na próxima semana. Eu te espero. Até lá.